Especialistas. É hora do quadro Especialistas na Pássaro da Ilha. A primeira edição de hoje é com o Dr. Márcio Bertocco. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes da rádio. Sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Dr. Márcio, amanhã entra em vigor a reforma trabalhista, né? Polêmica. Tão esperada reforma, né? Tão esperada polêmica, muito discutida, muito falada aí nos últimos meses, nos últimos anos até, né? E o que vai mudar, doutor Márcio, de verdade, a partir de amanhã na vida, no dia a dia aí do trabalhador? Muda alguma coisa realmente a partir de amanhã já ou não? A gente vai ter que esperar um tempo para adaptação? Como é que vai ser isso? Alô? Oi, tô te ouvindo, doutor Márcio. Ah, tá bom. Olha, Antônio Cláudio, a gente não pode considerar que uma data faça toda a diferença, né? Sim. Como a gente já viu falando nos programas anteriores, essa mudança vai ser gradativa. Ou seja, a cada implantação, a cada mudança, isso vai se organizando, né? A aplicação dela vai gerar uma série... Sumiu. Alô, doutor Márcio. Desapareceu, infelizmente. Da reforma em si, né? Certo. Então, mas assim, a partir de segunda-feira, né, que amanhã é sábado, não vai ter um efeito prático, mas a partir de segunda-feira a reforma estará implantada e a partir daí vamos começar a utilizar as novas regras. Certo, é a partir da utilização dessas novas regras que a gente vai ter uma noção do que vai funcionar, do que não vai funcionar, do que vai precisar ser revisto. É desse jeito que funciona, né, doutor Márcio? É desse jeito que vai funcionar. Né? Não tem como a gente determinar taxativamente que vai ser nessa linha de trabalho, que vai ter essa linha de aceitação. Tudo vai ter que ser reorganizado. Por exemplo, doutor Márcio, um dos pontos aí de discussão dessa nova lei e dessa reforma que gera muitas dúvidas é a questão do tal do acordo sobre o legislado. Quando a gente fala nisso, a maioria dos trabalhadores nem sabe do que se trata, né? O que pode e o que não pode ser negociado entre o patrão e o empregado, porque o acordo sobre o legislado é justamente isso, né? É essa negociação que vai haver entre o patrão e o empregado. É isso, né, doutor Márcio? Exatamente. Né? Exatamente. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: a gente sempre tem que fazer um pequeno comparativo. Na legislação anterior, que agora virou a legislação antiga, velha, né? O que estava escrito na lei não mudava, ou seja, aplicava a lei. Com a reforma agora, a partir de segunda-feira, o patrão e o empregado, eles podem fazer uma série de acordos dentro dessa sua relação de trabalho ou de emprego, tá? Mesmo que a lei venha a falar contrário ou com uma aplicação um pouco diferenciada, certo? Mas tem que prestar uma atenção muito grande. Esse negociado não vale sobre as questões constitucionais, ou seja, aquilo que a Constituição garantiu ao trabalhador não pode ser negociado. Então não adianta, por exemplo, um exemplo bem fácil de visualizar, não adianta o patrão chegar e tentar um acordo com o empregado de que não vai pagar o 13º. Isso é proibido, porque a Constituição já garantiu para ele o 13º. Então o 13º não é negociado, tá? Assim como as férias, por exemplo. Não, você vai acumular suas férias e tirar 5 férias daqui 5 anos. Não pode. A Constituição determina que as férias é a cada período de 12 meses, né? Eu estou dando exemplos assim fáceis de visualizar para poder entender. Perfeito. Né? É lógico que muito acordo que vai ser promovido a partir de agora vão ter aí que se equalizarem, que se estabilizarem. A própria Justiça do Trabalho vai conferir a validade jurídica desses acordos também. Então, a partir de agora, como a gente disse anteriormente, vai começar a implantação. Tudo a partir daí vai ter que receber a validade dos órgãos competentes, que seja a Justiça do Trabalho, que seja as delegacias do trabalho, que seja alguma complementação dessa nova legislação, que isso provavelmente vai existir também.
e assim por diante. Ou seja, a gente está começando uma vida nova. Outro ponto que também gera muita discussão e muita gente também não entendeu, o senhor inclusive já explicou aqui no programa, mas mesmo assim surgem dúvidas, que é normal, né? Tudo que está mudando, o pessoal fica meio na dúvida. Essa questão da inclusão da jornada intermitente, né? Se fala muito, agora vai ter a tal da jornada intermitente. Como é que isso vai funcionar, doutor Márcio, na prática, pelo menos, na prática ou na teoria, pelo menos, né? Como é que vai funcionar? Exatamente. Primeiro a gente está vendo a teoria, né, que a prática vai começar agora. Então, dentro do conceito dessa jornada intermitente, o que é? É aquele empregado que vai ser contratado por uma empresa para fazer curtos períodos de trabalho. Ou seja, ele vai ser contratado pela empresa, vai ser registrado na sua carteira de trabalho, vai ter direito ao fundo de garantia, né, ao recolhimento do fundo de garantia, ao recolhimento previdenciário. Entretanto, a jornada de trabalho dele não estará subordinada ao empregador. Ou seja, ele não tem que chegar lá na segunda-feira às 8 horas da manhã, trabalhar até às 5, 6 horas da tarde e voltar na terça. Ele vai trabalhar conforme a necessidade da empresa. Por exemplo, a empresa precisa de um trabalho dele por 2 horas na segunda-feira. Então vai combinar com ele para trabalhar aquelas 2 horas na segunda-feira. Ou vai precisar do trabalho dele durante 3 meses em determinado serviço. Vai chamá-lo para ele trabalhar aquele período. Nos demais períodos em que ele não for chamado pela empresa, ele está dispensado do trabalho. Ou seja, ele pode trabalhar até para outro empregador ou ficar em casa olhando para cima. É uma opção dele. Ou seja, ele não tem aquela obrigação de estar presente na empresa, né? Entendi. Essa que é o conceito principal desse tipo de trabalho. E aí ele pode... Entretanto, tem que observar o seguinte, a empresa, quando solicitar o trabalho dele, tem que avisá-lo com no mínimo 3 dias de antecedência, justamente para não criar conflito se ele estiver prestando serviço para outros. Porque nesse caso ele está liberado para prestar serviço para várias empresas, né? E aí por isso que precisa dessa antecipação aí, ó. Você vai trabalhar segunda-feira das 9 até as 11 da manhã. Se ele já tiver esse horário ocupado aí trabalhando em outra empresa, vai ter que mudar o horário, vai ter que fazer um acerto e vai ter que haver esse diálogo, né, doutor Márcio? Basicamente isso. E lembrando que a gente está falando aqui do conceito dessa mudança. Essa é uma mudança nova, né? É uma nova de uma possibilidade de... Perdemos o contato aí com o doutor Márcio. Doutor Márcio aqui, o doutor Márcio hoje funcionar na prática, vai ser o dia a dia. A gente perdeu um pouquinho o contato aí, mas é isso mesmo, né, doutor Márcio? Na prática a gente só vai ver como funciona no dia a dia, né? Exatamente. Terceirização, doutor Márcio, é outro ponto também que chama muita atenção. O empregado, ele corre o risco de ser demitido da empresa e contratado novamente por uma terceirizada para prestar serviço para aquela empresa que ele trabalhava, doutor Márcio? A gente corre esse risco nessa nova reforma? Pois aqui está conceituando como risco. Será que isso vai ser um risco ou um benefício? Pode ser também, né? Exato, a gente não sabe. Às vezes aquele empregado, ele não está contente com o tipo de trabalho que ele faz e de uma forma terceirizada ele pode trabalhar melhor. Então eu acho que tem os 2 caminhos a serem avaliados, né? Mas isso realmente pode acontecer, sim. A empresa pode reorganizar seu quadro de empregados, definir que determinado setor vai partir para um terceirizado, então aqueles empregados podem ser dispensados e recontratados como terceirizados. Lembrando que existem garantias a serem observadas, né? Não é simplesmente dispensar o empregado sem observar as garantias que ele tem, ou a contratação do terceirizado sem observar as garantias. Mas isso também é uma questão de uma nova adaptação que vai se reenquadrar dentro desse quadro de prestação de serviços, né? E vai ser sedimentado ao longo do tempo agora. Doutor Márcio, para a gente fechar aqui, a lei também está criando um novo dispositivo jurídico que é a chamada demissão em comum acordo. Eu não sei se é isso mesmo que se chama, demissão em comum acordo, mas enfim, na minha cabeça, demissão em comum acordo é aquilo que muitas e muitas vezes o senhor respondeu aqui no programa: eu quero ser mandado embora, mas o patrão não quer.
É mais ou menos isso. A partir de agora, se o empregado quiser ser demitido, ele pode conversar com o patrão e chegar em um acordo? É mais ou menos isso? Ou estou falando uma grande bobagem? Não, é bem nesse sentido. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É que a gente sempre via, né, e respondemos várias vezes, que até não tinha a base legal para ser feito. Que era aquele empregado que queria tirar o fundo de garantia dele para poder quitar as suas dívidas. Então ele pedia para o patrão mandá-lo embora, né? Ele devolvia aquela multa de 40% para o patrão, retirava o fundo de garantia, resolvia a vida dele, ficava trabalhando um período sem registro na empresa e depois voltava a regularizar sua vida, né? Isso. Voltava ao contrato de trabalho normal. Isso não tinha nenhum fundamento legal, ou seja, era totalmente ilegal, não podia fazer, e criava uma série de conflitos entre patrão e empregado, né? Porque deixava o empregado descontente, porque achou que o patrão não queria ajudá-lo, e criava aquela situação toda. Agora, essa nova legislação está tentando organizar isso. Então, a princípio, o que é? Se o empregado está precisando dessa situação, está precisando retirar seu fundo de garantia, está precisando organizar sua vida financeira, ele faz um acordo com o empregador. Esse acordo, a legislação está estabelecendo um limite, ou seja, ele vai poder tirar até 80% do fundo de garantia, né? Então 20% vai ficar depositado lá. Ele não terá direito ao seguro-desemprego, até porque ele não está perdendo o emprego. Isso que é importante falar. Se ele tem um acordo com o patrão, ele não está perdendo o emprego, né? Então ele não tem direito ao seguro-desemprego, que o conceito de seguro-desemprego é dar para ele uma subsistência quando perde o emprego. Então isso está fora. E também a multa rescisória, né? Aquela multa de 40% é dividida ao meio. Agora, como isso vai funcionar na prática? No nosso dia a dia agora, que a gente vai observar com mais critério para saber exatamente os pontos que vão dar certo e os pontos que não vão dar certo, né? Que vão precisar ser reorganizados, que seja pela justiça ou por nova legislação. Eu acho que essa daqui, a partir de segunda-feira, a gente já vai saber, doutor Márcio, porque com certeza vai ter uma enxurrada, né, de gente querendo essa demissão como um acordo, porque até pelo número de perguntas que chegam aqui na rádio, falando justamente sobre isso, né? As pessoas às vezes querem fazer um acordo lá, mas o meu patrão não quer fazer um acordo, né? Pessoal bravo com o patrão, e agora vem justamente para tentar esse acerto, né? Esse diálogo melhor entre empregado e patrão. A gente espera que agora dê tudo certo. É bom lembrar também, Antônio Cláudio, que isso, né, a gente está falando aqui, né, que a partir de segunda-feira vai ter uma enxurrada de pedidos. Entretanto, tem aí dentro da classe dos empregadores, está tendo uma reserva muito grande na aplicação dessa nova legislação. Sim. Porque o judiciário, pelo menos uma parte do judiciário, está muito resistente com essas mudanças. Então, se de repente a empresa aplica a lei sem uma interpretação melhor do judiciário, ela pode ser penalizada depois. Então, tem que fazer uma análise mais criteriosa na interpretação desse acordo, para saber o quanto é obrigação, o quanto é uma simples observação, ou seja, o quanto pode isso. Para a gente também, né? Para a gente não, para as empresas e o empregado não sair no prejuízo nesse sistema. Vamos ter que esperar um pouco mesmo, né, doutor Márcio, para a gente estabelecer aí realmente como é que vai funcionar essa reforma, né? Eu brinquei aqui na segunda-feira, mas é só com o tempo mesmo, a gente vai saber como isso vai funcionar, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, o que vai ser mudado, o que vai ser mantido. Só o tempo vai dizer. Doutor Márcio. Exatamente. E um conselho eu acho que é válido, tanto para a empresa quanto para o empregado. Busquem uma assistência jurídica confiável para poder discutir e interpretar essa nova legislação, para na hora de aplicar com a maior segurança possível. Isso vai ser fundamental, né? Exatamente. É para não fazer a coisa assim, a lei falou isso, vamos fazer assim. Não é bem assim, né? Tem que fazer uma interpretação, ver aquilo que é melhor, para não gerar um prejuízo futuro. Muito obrigado, doutor Márcio, pela participação de hoje. Até a próxima sexta-feira.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar presente aqui e, pelo visto, a gente ainda vai falar muito dessa reforma. Com certeza. Grande abraço. Outro, tudo de bom para vocês. Bom fim de semana.